Olá, irmãos e irmãs. Antes de começarmos nossa tão esperada e profunda reflexão sobre um tema que toca profundamente nossas almas, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, vocês não perderão nenhum conteúdo enriquecedor que pode fortalecer ainda mais sua fé e trazer luz em tempos de escuridão. Hoje vamos explorar um tema extremamente poderoso e edificante: os 7 passos de Davi, superando temores e encontrando coragem em 1 Samuel 30. Este assunto é de grande relevância, especialmente durante tempos desafiadores, onde os temores e ansiedades podem nos cercar como uma tempestade opressora. Então, vamos juntos, de maneira espiritual e reflexiva, entrar nas Escrituras e descobrir como Davi foi capaz de enfrentar as situações mais adversas com uma coragem admirável e como podemos aplicar essas lições valiosas em nossas vidas diárias. Neste vídeo, teremos a oportunidade de analisar cada um dos 7 passos que Davi tomou para enfrentar seus temores e encontrar a coragem que ele precisou para se levantar novamente. Aprenderemos como a oração fervorosa, a lembrança das promessas de Deus e a união com os nossos irmãos em Cristo são essenciais em momentos de crise e dificuldade. Também discutiremos como cada um desses passos pode ser aplicado na realidade de nossa vida cotidiana. Portanto, se você já se sentiu desamparado ou envolto em temores, esta mensagem é especialmente para você. Venha conosco nesta jornada de descoberta, onde juntos iremos desvendar a força que podemos encontrar em Deus e nas lições preciosas que Davi nos deixou. Prepare-se para aprender e crescer através desta reflexão inspiradora. O primeiro passo que Davi decidiu tomar foi buscar a Deus em oração. Quando seus homens, tomados pelo desespero e pela dor pela perda de suas famílias, estavam prontos para apedrejar, Davi se voltou para o Senhor em uma inspiração de súplica, buscando direção e consolo divino. Isso nos ensina que, diante de nossos medos e dificuldades, a primeira e mais importante ação deve ser a oração. Muitas vezes, em tempos de angústia e pressão, esquecemos de entrar em contato com Deus. No entanto, assim como Davi fez, precisamos reconhecer que o Senhor é a nossa verdadeira fonte de força, encorajamento e esperança renovadora. O segundo passo vital que Davi tomou foi lembrar-se das promessas de Deus. Já havia sido escolhido e ungido por Deus para ser rei, e essa verdade poderosa não poderia ser esquecida em um momento de crise. Quando enfrentamos desafios e dificuldades, é fundamental recordar tudo o que Deus já fez em nossas vidas e as promessas que nos fez ao longo da nossa jornada. Esse exercício de memória que nos faz revisitar as vitórias passadas e as intervenções divinas em nossas vidas pode nos trazer uma paz que excede todo o entendimento humano. Além de nos fortalecer em tempos de tribulação, esses passos práticos são fundamentais para que possamos superar nossos medos e incertezas variadas. Na sequência, ainda iremos falar sobre outros passos que Davi tomou que nos mostram ainda mais como a fé pode, de fato, transformar situações difíceis em vitórias inabaláveis. Portanto, permaneçam conosco nessa maravilhosa jornada de aprendizado e reflexão que está apenas começando. Ao longo do vídeo, você descobrirá insights valiosos que podem impactar sua vida diária de maneira significativa. Acompanhem e se surpreendam com o que vem a seguir. Garanto que você vai querer ver até o final. Hoje vamos mergulhar e explorar detalhadamente os passos que Davi tomou quando se viu em uma situação desesperadora, conforme descrito em 1 Samuel 30. Essa narrativa nos ensina lições valiosas sobre como lidar com os desafios que a vida nos apresenta e como confrontar os medos que muitas vezes parecem intransponíveis. No início do capítulo, Davi e seus homens retornam a Ziclag, apenas para descobrir que a cidade havia sofrido um ataque devastador e que suas famílias foram levadas como prisioneiras pelos invasores.
Neste momento crítico e angustiante, Davi nos mostra o primeiro passo essencial: a aceitação do contexto atual. Ao reconhecermos a gravidade da situação em que nos encontramos, podemos começar a analisar lá e torná-la mais fácil de enfrentar. Muitas vezes tentamos minimizar nossos problemas e dificuldades, mas é de suma importância que encaremos a realidade com total honestidade, por mais dolorosa que ela possa ser. O segundo passo que Davi tomou foi a lamentação genuína por suas perdas. Ele, assim como seus valentes soldados, ficou profundamente triste e chorou a ponto de não ter mais forças. Isso nos ensina, de maneira poderosa, que é perfeitamente natural sentir dor e tristeza à medida que confrontamos as adversidades da vida. Fazer uma pausa para lamentar é uma parte saudável e necessária do processo de cura e enfrentamento. Não precisamos nos envergonhar de expressar nossas emoções verdadeiras. Ao sentirmos e aceitarmos essa dor, começamos a nos abrir para a cura, dando espaço para a busca por respostas e a restauração espiritual que tanto necessitamos. O trio de passos continua com a busca por força e apoio espiritual. Davi, em meio à sua dor profunda e desesperadora, se lembrou do Senhor. Ele buscou a Deus em fervorosa oração, implorando por ajuda e orientação divina. Assim reside a essência do terceiro passo, a busca por uma conexão espiritual. Em tempos de crise e angústia, podemos encontrar uma força poderosa na oração, na leitura das Escrituras e na comunhão com Deus. Este é um incentivo poderoso para todos nós. Precisamos nos voltar a Deus nos momentos de dificuldade, buscando a confiança que só Ele pode aumentar em nossos corações aflitos. E você, já parou para pensar sobre como esse tipo de conexão pode transformar sua vida? Quais desafios você já enfrentou que poderiam ter sido mais suportáveis se você estivesse mais conectado a Deus? Não saia daí. Estamos apenas começando e ainda temos muito mais para explorar juntos. O quarto passo que Davi deu assume uma nova e importante dimensão: a busca por orientação divina. Davi, no auge de sua angústia, perguntou a Deus se deveria seguir atrás dos invasores para recuperar suas famílias. Essa orientação é vital em nossos próprios desafios na vida. Muitas vezes, buscaremos a resposta de Deus não apenas em nossas orações fervorosas, mas também em momentos de silêncio e reflexão, onde a voz suave de Deus pode nos guiar de forma mais clara. Às vezes, a resposta para os nossos dilemas aparece na forma de uma direção clara ou em uma paz interna que ilumina nosso caminho à frente. Depois do apoio espiritual que Davi buscou e da orientação divina que recebeu, ele avança para o quinto passo, a ação decisiva. Ele não ficou paralisado pela dor, pela tristeza ou pela indecisão. Em vez disso, ele se mobilizou, juntou seus homens e partiu de peito aberto em busca dos sequestradores. A ação é absolutamente necessária. É crucial porque nos afasta do desespero e da estagnação emocional. Após buscar a ajuda divina, precisamos agir com determinação e coragem, mesmo que o primeiro passo seja pequeno. Lembre-se, cada passo conta na nossa caminhada de fé. A capacidade de agir, mesmo diante da dor e da incerteza, é um dos maiores testemunhos da coragem de Davi. O sexto passo é a perseverança em meio à adversidade. Durante a jornada em direção ao inimigo, alguns soldados sentiram-se exaustos e decidiram ficar para trás. No entanto, Davi perseverou, mesmo quando as circunstâncias se tornaram desafiadoras. O caminho pode ser árduo e repleto de obstáculos, e há momentos em que podemos nos sentir desencorajados e tentados a desistir. Aqui, Davi nos ensina que a perseverança em tempos de dificuldade traz recompensas valiosas e a persistência na fé nos aproxima de nossas conquistas e das promessas divinas que Deus nos fez. Uma verdadeira exemplificação de como seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem sombrias e sem esperança. Por fim, chegamos ao sétimo passo,
que é a gratidão pela vitória alcançada. Davi e seus homens conseguiram resgatar suas famílias e recuperar tudo o que havia sido perdido. É vital reconhecer as bênçãos e as vitórias que recebemos ao longo de nossa jornada, não importando o quão desafiadoras tenham sido as circunstâncias que enfrentamos. Nossa gratidão deve ser expressa não apenas na culminação de um esforço, mas como uma prática contínua que deve fazer parte de nossa vida espiritual, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Um coração agradecido nos dá uma perspectiva mais ampla e rica sobre os desafios que enfrentamos, além de nos ajudar a valorizar as conquistas que celebramos na vida. Ao contemplarmos a vida de Davi, percebemos que, apesar das dificuldades avassaladoras, é possível superar os temores mais profundos e encontrar a coragem necessária para seguir em frente. Que possamos buscar inspiração nos 7 passos enfatizados por Davi, aplicando essas lições valiosas em nossas vidas e nos desafios pessoais que enfrentamos todos os dias. Lembrem-se de que Deus está sempre conosco, mesmo nas profundezas da escuridão e na tempestade. Ele nos capacita a enfrentar qualquer adversidade, trazendo esperança e luz em meio à confusão e incerteza que podem nos cercar. Hoje, ao refletirmos sobre tudo isso, como você pode expressar gratidão em sua vida diária? Que tal compartilhar suas vitórias e bênçãos nos comentários? Queremos saber como sua jornada tem sido. Agora que já abordamos detalhadamente os primeiros passos que Davi tomou em sua corajosa jornada de superação de medos, vamos nos voltar para a maneira como cada um desses passos se aplica a nós hoje, em nossos variados contextos contemporâneos. Assim como Davi enfrentou um momento de total desespero devido à devastadora perda que experimentou, nós também, em diferentes graus, enfrentamos desafios que podem nos deixar desanimados e sem esperança em várias áreas de nossas vidas. É essencial que, assim como o rei Davi, olhemos para o Senhor em busca de encorajamento, força e direção a cada dia que passa. A Bíblia nos ensina em Salmos 34,4: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Isso nos mostra que nossa primeira reação, nos momentos de desespero e incerteza, deve sempre ser buscar a presença de Deus, a luz que nos guia nas trevas. Davi, após buscar a orientação do Senhor, tomou a decisão de agir. Nós também precisamos fazer escolhas firmes diante da adversidade. Assim como Davi levantou-se e mobilizou seus homens para a ação, devemos nos levantar em nossos próprios contextos e fazer o que estiver ao nosso alcance para enfrentar os desafios à nossa frente. Às vezes, a coragem não significa a ausência de medo, mas sim a disposição de seguir em frente, apesar dos medos e incertezas que permeiam a nossa vida. A coragem cristã oferece um impulso motivador que nos chama a continuar na oração, na perseverança e na fé, confiando que Deus está no controle de tudo, mesmo nas situações mais caóticas que podemos enfrentar. Um aspecto significativo e frequentemente esquecido da história de Davi é a importância da comunidade. Ele não lutou sozinho, tinha 600 homens ao seu lado, homens que também enfrentaram o mesmo desespero que ele. Nossos desafios não precisam ser enfrentados sozinhos, e a união com a igreja, bem como a partilha de cargas com irmãos em Cristo, podem servir como fontes inestimáveis de força e apoio. Gálatas 6,2 nos lembra: levem os fardos uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Quando vemos outros irmãos enfrentando lutas semelhantes às nossas, podemos nos apoiar mutuamente e encontrar ânimo nas nossas reuniões e intercessões, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. Essa é uma lembrança reconfortante que devemos sempre ter em mente, especialmente em tempos difíceis. Assim, ao nos unirmos como comunidade de fé, nos tornamos mais fortes e resilientes. Davi também teve que confrontar sentimentos de arrependimento por causa das decisões que havia tomado ao longo de sua jornada.
É natural sentirmos-nos culpados quando nossas escolhas nos levam a situações difíceis e desafiadoras. Contudo, em 1 João 1,9, somos lembrados de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim como Davi, devemos nos voltar para Deus em arrependimento genuíno, permitindo que Ele restaure nossas vidas e renove nossas esperanças de maneira abundante e generosa. Outro passo crucial que devemos reconhecer é a necessidade de perseverar em meio às dificuldades e provações. A vitória de Davi não chegou imediatamente. Ele teve que lutar, persistir e enfrentar desafios significativos ao longo do caminho. Em Hebreus 10:36, está escrito: é necessário que vocês perseverem, para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Davi perseverou e, finalmente, recuperou tudo o que havia perdido, suas famílias e bens preciosos. Da mesma forma, em situações difíceis, devemos continuar crendo e agindo, mesmo que os resultados não sejam visíveis ou evidentes imediatamente. A fé e a perseverança são como músculos. Quanto mais os exercitamos, mais fortes nos tornamos. Esse fortalecimento espiritual é fundamental para a nossa jornada de fé, pois em Deus encontramos o nosso sustento e encorajamento. E, por último, mas nunca menos importante, sempre devemos dar graças a Deus, independentemente do resultado que enfrentamos. Após a vitória, Davi ofereceu uma parte do que conquistou ao Senhor, reconhecendo que tudo vem dele e que sem a sua ajuda nada seria possível. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos: em tudo dai graças. A gratidão não apenas nos alivia, mas também nos conecta mais profundamente com Deus em um relacionamento íntimo e pessoal que nos renova a cada dia. Você já parou para pensar em como a gratidão pode mudar sua perspectiva em tempos de crise? Que tal refletir sobre isso por alguns instantes e considerar as maneiras pelas quais podemos ser gratos, mesmo nas situações mais desafiadoras que enfrentamos? Para concluir nossa reflexão, espero sinceramente que a história de Davi e os 7 passos que ele tomou na batalha contra seus próprios medos e desafios inspirem e fortaleçam sua fé e sua caminhada com Deus. Lembrem-se sempre, nosso Deus é um Deus de esperança e restauração infinita. Ele está sempre presente nos nossos momentos de dor e dúvida, sempre pronto para nos ajudar. Ao enfrentarmos os desafios da vida, olhemos para os passos de Davi, buscando sempre a direção divina e agindo com coragem, fé e sabedoria. Que possamos nos unir em oração e apoio uns aos outros, assim como Davi fez com seu poderoso exército. E eu quero encerrar com um convite profundo. Se você já enfrentou ou ainda está enfrentando desafios que ressoam com a jornada de Davi, compartilhe sua história conosco nos comentários abaixo. Vamos orar e encorajar uns aos outros neste espaço de fé e comunidade, criando laços de apoio e amor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos que possam precisar de uma mensagem de esperança e encorajamento. Que Deus abençoe você abundantemente em todas as áreas da sua vida, oferecendo paz em meio às tempestades. A paz e a força de Deus sejam sempre sobre você, guiando os seus passos nos momentos de indecisão, e que você possa sempre se lembrar da coragem que Davi nos ensinou.